Graça e paz, amados irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estou aqui hoje para trazer para vocês a leitura orante dos Salmos. Eu quero também, mais uma vez, convidar você a separar um momento de devocionalidade, onde você possa se desconectar das coisas, né? Literalmente se desconectar, e que você possa ser conduzido, né, por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, nesse momento de reflexão, nesse momento de leitura orante. Amém? O Salmo 96 é um salmo de 13 versos, né? Nós vamos fazer uma única leitura bem pausada. Eu acredito que já seja o suficiente, né? E depois a gente vai conversar e meditar sobre o salmo, como a gente sempre faz, tá bom? Vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura. Amém? Salmo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Que lindo esse salmo, né? Esse salmo é maravilhoso. Ele nos chama à adoração ao nosso Deus, né? O Salmo 96, ele é um salmo de celebração e de louvor. E ele é semelhante ao que a gente lê lá em 1 Crônicas 16, do verso 23 até o 33. Eu não vou ler, mas eu vou ler para vocês 1 Crônica 16, do 1 ao 7, que é o que acontece antes, né? Então diz assim, ó: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, todos os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel,
Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. E lá no 7, naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então esse salmo ele era utilizado também para os momentos de celebração litúrgicos. Então no momento de celebração ele foi utilizado, né, no caso aqui do transporte da arca, né, da aliança por Davi. Então se você continuar lendo ali, eu não vou ler para não estender muito, mas se você continuar a gente vai ler exatamente o texto que a gente leu aqui dos Salmos, né? A partir ali do 23, um pouco antes também, ele vai falando exatamente o que a gente já leu. Então esse salmo é utilizado para isso, né? É um salmo de celebração. A gente vê essa adoração, por exemplo, no Salmo 98, em Apocalipse 5, né? Esse convite ao louvor. Então a gente vê exatamente isso, né? Esse convite para adorar a Deus. Então esse salmo basicamente ele tem uma estrutura literária em 3 pontos. O primeiro ponto dele vai do verso 1 até o verso 3, onde ele faz um convite ao louvor universal, onde ele chama todos à adoração. Depois, motivos do louvor, né? A glória e a soberania de Deus, que vai do verso 4 até o verso 9. E o terceiro ponto é o governo justo e o juízo vindouro do Senhor, que vai do 10 até o verso 13. Amém? Então, o primeiro ponto, a gente vai tratar sobre o convite a esse louvor universal a Deus. Então, como que o salmo começa, né? Olha só que maravilha. Ele começa assim, ó. Vamos ler lá o primeiro verso. Perdão, ia ler crônicas de novo. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Quando a gente lê esse primeiro verso, a primeira coisa que surge, a primeira dúvida que pode surgir na nossa mente é o que é esse cântico novo? Não é cantar uma música nova, não é cantar de um jeito diferente, mas ele chama uma celebração renovada da graça e dos feitos de Deus, a olhar ele agora de uma perspectiva renovada, trazendo novamente alegria ao nosso coração. Porque nós às vezes temos uma tendência a nos acostumar com as coisas de Deus e fazer com que elas sejam comuns para nós. Nós precisamos às vezes desse renovo, onde nós possamos mais uma vez olhar para essas mesmas promessas, porém agora com um coração alegre. Então o cântico novo é isso, é essa celebração renovada. Essa expressão é comum, como eu já falei, né, na literatura bíblica para grandes atos de redenção, que é o que a gente encontra no Salmo 98, em Apocalipse 5:9. Então toda vez que existem esses atos de expressão, de adoração a Deus, atos de redenção, é usado essa expressão, né? Um cântico novo. Esse verso fala conosco, que ele nos chama a um louvor agora espontâneo e alegre ao nosso Deus. E é isso que o Salmo nos comunica, que nós tenhamos sempre motivos de alegria renovada em olhar para as promessas do nosso Deus, para as promessas que já estão perfeitamente cumpridas em Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar para isso com alegria, expressar alegria. O louvor é uma expressão, é uma resposta de alegria a quem Deus é, né? Então precisa estar sempre repleto desse renovo, né, no nosso coração. Então todas as terras revelam uma teologia das nações, ou seja, Deus não é apenas, né, como a gente vê aqui, ó, lá no finzinho do verso 1, ele diz assim, todas as terras. O Deus de Israel não é o Deus somente de Israel, mas é o Deus de todas as nações, o Deus de toda a terra. Então o Senhor não se limita a Israel, ele não se limita, ele escolheu todo um povo que está em todas as nações, que está em toda a parte do mundo. Então o nosso Deus é assim, né? Ele escolheu gente de todos os povos para fazer parte do seu povo eleito, né? E esse convite, o Salmo convida toda a terra, todas as nações. E lá depois, a salvação de Deus é proclamada a todas as nações, ou seja, uma antecipação da grande comissão, da missão do Evangelho, da nossa responsabilidade em pregar o Evangelho. Né, como a gente, na última escola bíblica que eu trouxe lá na Congregação do Esperança,
A gente falou exatamente sobre isso. A gente tem que pregar o evangelho, mesmo sabendo que pessoas não vão ouvir. Porque nós não temos a capacidade de converter, de convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. E a gente precisa ter essa certeza dentro do nosso coração que o nosso papel se limita à pregação, se limita à exposição do evangelho, a explicação do que é o pecado, mas apresentando a graça de Deus, o perdão dos pecados, a remissão deles por meio de Cristo. Então é necessário, meus irmãos, nós termos essa ideia. Vai começar o engado. Hoje eu trouxe bastante água. É necessário esse entendimento de que nós somos chamados à pregação a todos os povos. Amém? E o que mais a gente aprende nesses 3 primeiros versos, né? Eu vou até ler novamente aqui. Ó. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O louvor nasce, meus irmãos, da revelação de quem Deus é e do que Ele fez. É uma resposta que nós damos à sua graça maravilhosa e soberana. É uma resposta que nós damos a Ele, celebrando, exaltando seus atributos. Hoje em dia nós vemos um distanciamento do que é adoração. Nós vemos isso em muitas igrejas, em muitos lugares que deveriam estar exaltando verdadeiramente o nome de Deus, glorificando. Nós vemos cânticos, louvores centrados no homem, centrados nos objetivos humanos, terrenos, passageiros, não apontando para a eternidade, não falando mais de Cristo, na pessoa de Jesus. Então esse distanciamento hoje é uma apostasia, porque está se distanciando do caminho do Evangelho, está se distanciando das Escrituras, de um jeito cada dia mais escandaloso. Cada dia mais escandaloso. Então, meus irmãos, a pessoa de Cristo precisa estar revelada dentro dos nossos corações. E a isso nós damos uma resposta de gratidão, uma resposta de cânticos, de louvores que adorem e exaltem ao nosso Deus. É desse modo que nós precisamos olhar para o nosso relacionamento com Deus. O momento de adorar a Deus é o momento onde nós somos gratos por quem Ele é e pelo que Ele fez em nós, pela salvação. Nós não podemos de modo algum perder a alegria da salvação. Essa alegria precisa inundar a nossa vida mais do que qualquer outra alegria, porque é ela que preenche a nossa existência, ela que preenche a nossa vida. Tudo aquilo que a gente busca fora de Cristo é ilusão. A nossa vida é passageira, nós só temos um alvo, um objetivo aqui na terra, é viver para a glória de Deus, ter prazer nele eternamente, bem dizer o nome dele. Nós não temos outra coisa para fazer aqui. Tudo o resto é distração. Eu não quero dizer com isso que a gente não possa se divertir ou fazer coisas no nosso entretenimento, não é isso. Perdão. Mas a nossa busca precisa ser pelo reino, a nossa busca precisa ser por maior intimidade com Deus. E o louvor e a adoração precisa ser a nossa resposta. A resposta que nós temos que entregar a Ele, em gratidão, em exaltação aos seus atributos, a quem Ele é. Amém? Depois, lá no verso 4, vamos ler o 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Então aqui existe um contraste entre os ídolos e o Senhor, porque os ídolos nada são. Olha só o que diz lá no 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O que é isso? É um contraste, porque os ídolos são obras da mão dos homens. Mas o Senhor é o Criador de todas as coisas. Não foi feito, Deus não foi criado pela imaginação do homem. Deus não é um objeto da imaginação do subconsciente do homem, não. Nosso Deus é verdadeiro, é único, absoluto.
E ele contrasta com os ídolos, porque os ídolos não são nada. Os ídolos não são nada. E só para esclarecer, esse verso não dá brecha ao politeísmo. Não. A Bíblia não quer dizer que existem vários deuses, não, de jeito nenhum. O Senhor se incomoda porque é idolatria. Não é porque existem outros deuses que roubam a adoração, não é isso. É porque o homem é idólatra. E o nosso Deus é Deus zeloso. O nosso Deus é um único Deus, não há outro. Então quando ele fala que os ídolos são obras, ele está querendo dizer o que o homem fez. Só que o nosso Deus não foi criado por nada nem por ninguém. Ele é autoexistente. Ele não é obra da imaginação, como dizem alguns ateus ou alguns psicólogos por aí. Não é obra da imaginação do homem, não é uma necessidade do subconsciente, não é. Nosso Deus é real, Ele é verdadeiro. E nós precisamos ter essa certeza, meus irmãos. Nós adoramos a um único Deus vivo. Nosso Deus não está morto, Ele é vivo. E fala conosco por meio da sua palavra. Nos exorta, nos chama ao arrependimento. Vamos continuar aqui o texto. Lá no verso 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então o chamado à adoração é dirigido às famílias dos povos. Ou seja, Deus não se limita a uma cultura. Deus não se limita a um tipo de pessoa. Existem eleitos em todas as nações, em todas as raças, em todas as tribos. O Senhor tem o seu povo eleito no meio deles. E chama as famílias à adoração. Irmãos, hoje o que mais é atacado é exatamente isso, são as famílias. É a comunhão dentro da igreja, tudo está sendo atacado hoje na nossa atualidade. Estão se desviando desses princípios. Estão enfraquecendo a comunhão que temos com Deus. Plantando dentro de nós mentiras. Que não tem necessidade de estar numa igreja, de ouvir a palavra de Deus lá dentro, de orar junto com os irmãos, de ter comunhão. São mentiras. Deus chama famílias. A igreja é um reflexo das famílias. Famílias precisam estar bem estruturadas para ter famílias fortes. Famílias fortes têm igrejas saudáveis. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Por isso que o inimigo tanto se empenha em atacar a família, porque ele sabe que a família é um núcleo importante da igreja, da sociedade como um todo. Então todas as famílias são chamadas a adorar ao Deus vivo e único e verdadeiro. Aí depois ele fala beleza da santidade, ela une glória e pureza, ou seja, é um convite à adoração reverente. Quando eu reconheço que o nosso Deus é puro, é santo, e eu preciso ir diante dele com as mãos limpas, com o coração arrependido, com o coração quebrantado, buscando a presença de Deus verdadeiramente e sinceramente. Irmãos, quem que gosta de uma pessoa que se aproxima somente com segundas intenções? O nosso desejo em se aproximar com Deus precisa ser sincero e verdadeiro também. Não se aproximar dele pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Se aproximar dele porque ele é um Deus bondoso, que escolheu nos salvar, que escolheu nos amar. Isso é motivo de alegria. Nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados, e ele nos resgatou. Se isso não alegra o seu coração, nada no mundo mais vai preencher. Isso precisa ser motivo de alegria da sua vida. Apontar o propósito que nós temos para com Deus, que é viver para a glória dele. E louvor dele, e nisso nós temos verdadeira liberdade e prazer. Quando nós entendemos que o nosso propósito se resume a fazer o nome de Cristo ser glorificado. Não se resume em sermos conhecidos, termos fama, vencermos debates. Não tem nada a ver com nenhum tipo de visibilidade humana, não significa isso. Mas significa que o nome de Cristo está sendo glorificado, exaltado, por meio de nossas vidas, por meio de nossos atos,
por meio da pregação do Evangelho. Então a exclusividade de adoração ao Deus verdadeiro reflete o primeiro mandamento. E aquilo que é central no culto. O culto só tem um objetivo: cultuar. A quem? A Deus, única e exclusivamente. E nós somos meros coadjuvantes. O centro do culto é Deus, personificado em Cristo Jesus, que é o alvo dos nossos louvores, dos nossos cânticos, das nossas meditações, das nossas orações. Cristo é o centro e precisa ser o centro. Nós vivemos época onde estão tentando inverter, colocar o homem no centro, colocar os nossos sonhos e objetivos no centro, no alvo da nossa vida. Mas, irmãos, não se deixe enganar, porque isso é mentira. Você não está aqui na terra para ser feliz, para satisfazer as suas vontades. Não, você está aqui para que o nome de Cristo seja glorificado, para que você aprenda com a palavra de Deus a ter prazer em Jesus todos os dias da sua vida. Nós não temos outro alvo aqui. E toda distração gera em nós uma ansiedade que não pode ser suprida por nenhum tipo de conquista aqui na terra. O nosso coração precisa estar cheio desse desejo, desse anseio por mais de Cristo, para que a gente não seja engolido pelas nossas próprias vontades humanas e tolas que temos constantemente, desviando-nos do propósito que é a cruz, que é Cristo. Então a gente entende que aqui existe uma doutrina da idolatria como uma violação do pacto. É claro aqui, pois todos os deuses são nada, então o Senhor se incomoda com essa idolatria, não é porque existem vários deuses, não é isso, mas por causa da idolatria, por causa de ídolos sendo colocado, adorado no culto, no lugar do próprio Deus. Isso que é o que incomoda a Deus. A gente adorar criações humanas, adorar personalidades humanas, adorar posições, cargos, títulos, honrarias demasiadas, e esquecermos que nós estamos aqui para que o nome de Cristo seja glorificado e honrado. Então o culto só tem um alvo: cultuar a Deus, glorificar a Deus. Só isso, não tem outro objetivo. O objetivo é esse. Então esse salmo nos chama a isso, a reconhecer que a glória dentro do culto, a glória em nossa vida precisa ser entregue ao único que é digno de receber, que é Deus. Não tem outro. Não há ninguém a não ser o nosso Deus, a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele precisa ser o alvo das nossas adorações, das nossas orações. Não é os nossos planos e objetivos. Claro que nós temos, nós oramos por isso, nós oramos pelos nossos planos, mas no final da oração nós temos que terminar assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa, porque o nosso coração é enganoso. Mais que todas as coisas é o nosso coração enganoso. Nosso coração é enganoso demais. Mas a palavra de Deus corrige os nossos corações e nos mostra a verdade a despeito de quem somos e do que pensamos e desejamos. Por isso que a palavra de Deus precisa ser o foco das nossas vidas, porque ela direciona os nossos corações à verdade, mesmo quando essa verdade contraria o meu desejo e o meu sonho. Então eu preciso olhar para as Escrituras, olhar para a vontade de Deus. Amém? E o terceiro e último ponto desse salmo é o juízo e governo de Deus entre as nações, que é do verso 10 até o verso 13. Diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então aqui, essa notícia, dizer entre as nações, reina o Senhor, é uma notícia que precisa ser anunciada entre as nações como uma boa notícia. Como é o Evangelho, uma boa notícia.
Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julga os povos, meus irmãos, meus amados irmãos, com equidade. O Senhor não é como a gente que julga segundo a nossa vontade própria. Não, o Senhor julga com equidade, com bondade. O julgamento dele é perfeito, é santo. Não é como a gente que erra no nosso julgamento. A gente faz pré-julgamentos às vezes. Julga só pela nossa percepção, porque a gente é limitado, mas Deus não. Deus, quando julga, quando opera juízo e justiça, ele age de modo justo. Então a gente precisa se alegrar com isso, porque quando Deus age, ele sempre vai fazer o melhor, ainda que às vezes isso nos implique um pouco de sofrimento às vezes. Ainda assim é o melhor. Por quê? Porque a vontade dele é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Não é como a nossa é distorcida. A nossa vontade é distorcida. O pecado distorceu a nossa percepção do mundo, distorceu a nossa percepção de quem somos, de quem Deus é. E se nós não olharmos para as coisas de Deus com a lente do Evangelho, nós seremos confundidos. Então os nossos julgamentos são limitados. Nós não temos a percepção que Deus tem, nem de longe. Nós somos fracos. Mas o Senhor nos chama à alegria, porque Ele está no controle. Olha só o que diz lá no 11: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja ao mar e a sua plenitude. A criação inteira se alegra pelo juízo que virá, o juízo que é positivo, porque Ele é justo. Toda a terra, toda a criação, toda a criatura se alegra pelo juízo de Deus. Como a gente vai ver lá em Romanos 8, a justiça de Deus é motivo de esperança, não de temor para os fiéis. Não é motivo de temor, irmãos, é de esperança, porque Deus é bom, é justo, Ele é fiel. Fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, fiel à aliança que fez conosco, da qual nós somos dignos, a aliança que Ele fez em Cristo Jesus. Nós não somos dignos, essa é a beleza da aliança, é a garantia que Ele nos dá para se relacionar com alguém que é completamente desprovido de qualquer habilidade para se relacionar com Ele. A aliança nos dá essa garantia, a aliança nos une a Ele. E não foi por um sangue de animais, não, foi pelo sangue de Jesus, que nos comprou e nos redimiu. Então isso para nós tem que nos trazer esperança. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Esperança, alegria, regozijo. A justiça de Deus culmina no juízo final realizado por Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que nos alegrar em saber que o Senhor vai voltar para buscar o seu povo. E não será de modo particular, não. Todo olho verá, Ele vai vir e vai buscar para si o povo que tem preparado desde a eternidade. Desde a eternidade. Um juízo justo, feito pelo único justo, que é Jesus Cristo. Isso é o que nos alegra, porque não vai depender de nós. Nós temos um advogado diante de Deus que escolheu se entregar por nós, por lutar as nossas causas que nós nunca ganharíamos diante de um Deus santo e perfeito. Mas o próprio Deus se entregou por nós, para fazer justo aqueles que nunca poderiam ser chamados de justo. Então a doutrina da providência assegura que nada está fora do controle de Deus, mesmo a história das nações. Deus está dirigindo todas as coisas e nada foge do seu controle, do seu comando, da sua direção. Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa todas as coisas. E lá em Romanos 8, 22, a gente lê: a criação geme aguardando a restauração, a manifestação dos filhos. Aguardando a manifestação do Filho de Deus, que restaurará todas as coisas e trará a plenitude que nós nunca vamos experimentar aqui na terra, a não ser ao lado de Jesus Cristo. Essa é a plenitude que nós aguardamos, não é nessa vida, não.
é na vida com Cristo lá na eternidade. É isso que nos motiva e nos alegra. Não diz respeito a nós em nenhuma único centímetro, mas diz respeito única e exclusivamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então que nós possamos, com esse salmo, sermos chamados à celebração da adoração. Nós possamos adorar a Deus com alegria, com cânticos novos, ou seja, de renovação, de amor por Cristo, pela comunhão, que nós possamos ser chamados a isso. Amém? Eu quero convidar os irmãos nesse momento a orar junto comigo. Eu quero aproveitar essa pequena oportunidade também para pedir a oração dos irmãos pela vida do nosso pastor Stanley, né, da Congregação do Esperança, né, pela vida da Belinha, que está internada, né? A gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós oramos porque nós cremos que o Senhor é o Deus que atende às nossas orações, né? Então, eu quero convidar vocês a orar junto comigo pelo salmo e depois também orar pela vida da Bela. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloca, Senhor Deus, em nosso coração um cântico novo. Renova dentro do nosso espírito, Senhor Deus, a alegria de estarmos na Tua presença. Senhor Deus, que nós possamos, como o salmista, nos alegrarmos em saber que o Senhor é justo, saber que o Senhor é o único Deus que merece e que é digno de todo louvor, de toda exaltação, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, 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 não há outro. O Senhor é incomparável em toda a sua beleza, em toda a sua santidade. Senhor, e por isso nós depositamos no Senhor a nossa esperança, porque sabemos que o seu juízo é perfeito, Pai, que todas as obras das suas mãos são santas, são maravilhosas, são dignas, Pai, são dignas de ser observadas por nós e de nos trazer alegria, porque nós sabemos, Pai, que todos os teus julgamentos, que o Senhor é perfeito em todos os teus julgamentos, que o Senhor é reto em toda a tua vontade, em tudo aquilo que o Senhor já decretou de antemão sobre a nossa vida, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, e nós te pedimos, Pai, continua trabalhando em nossos corações, continua nos levando mais perto de Ti, Pai, continua trabalhando em nossas vidas, Pai, porque nós precisamos da Tua ação, nós precisamos, Senhor Deus, do Espírito Santo atuando vivamente em nós, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero também, Pai, nesse momento, colocar em Tuas mãos a vida da Bela, filhinha do nosso pastor, que o Senhor possa visitá-la, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é quem cura, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do milagre, é o Senhor quem faz, e nós confiamos em Ti, Pai. Por isso te pedimos, abençoa a vida dela, restaura a saúde dela e que o Senhor possa se manifestar cada dia mais na vida dela, na vida do pastor Stanley, na vida da esposa dele, que o Senhor possa, Pai, cada dia mais se manifestar na vida dele, das filhas. Continua usando, Pai, a vida deles. Abençoa eles cada dia mais, Senhor Deus. Em nome de Jesus. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço. Nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer vocês por esse tempo de comunhão, de oração, de reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, manda para as pessoas, que elas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a presença de vocês e que o Senhor possa continuar multiplicando a sua palavra dentro do nosso entendimento. Amém? Fiquem com Deus e uma ótima noite. Até mais.